Boa noite, a paz do Senhor. Sabe, o nosso Deus, Ele é um Deus que é muito respeitador. Ele entra nos corações em que Ele encontra liberdade. Se você talvez entrou aqui com alguma coisa que ainda está no seu coração, que te impede de deixar que a glória do Senhor seja algo real para você, ou que o rio do Senhor flua no seu coração, eu quero orar com você nesta noite. Se coloque de pé, por favor. Vamos juntos orar e pedir para o Senhor que todos nós aqui estejamos livres, com o coração livre, porque os olhos do Senhor estão aqui procurando verdadeiros adoradores. Ele não está aqui procurando uma pessoa que tem um cargo na igreja, ou uma pessoa que não peca para se fazer presente. Ele está aqui procurando um verdadeiro adorador que reconhece que é pecador, mas que quer mudança, que quer ser liberto. Amém? Vamos orar juntos e pedir isso para Deus. Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, tão pecadores, cheios de defeitos, Pai, mas nós sabemos que a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcança. Oh Pai, que a Tua presença se manifesta aonde há corações dispostos a Te servir, a Te adorar de todo o coração, de toda a sua alma. Pai, encontre em nós nesta noite adoradores que Te amam, que Te obedecem, que querem ser libertos. Oh Pai, nós queremos ser chamados Teus filhos, nós queremos intimidade com o Senhor, nós queremos deixar as coisas que tanto nos atraem nesse mundo e que sejamos atraídos pela Tua presença, porque nesta noite experimentaremos a verdadeira face do Senhor, a verdadeira glória e a verdadeira unção que só vem da Tua parte, ó Pai. Nos ajuda a ser livres, a ter um coração livre para receber mais do Teu fluir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas descobri Seu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu procurei outro lugar,
Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber, sim, eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar. Sim, eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Senhor, nós queremos mais de Ti, mais da Tua vida em nós, menos de nós e mais de Ti. Que nós possamos diminuir e que o Senhor apareça, que o Senhor apareça em nós. Que a Tua vida flua em nós, que o Teu caráter flua em nós, Senhor. Sim, Pai, transforma a nossa vida, transforma o nosso ser. Que as Tuas águas que curam e libertam passem dentro de nós e façam tudo novo, de novo e de novo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda a grandeza desse Deus, o poder que Ele tem. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua presença aqui. Que bom que você está aqui. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado. Que bom que você está aqui, declarando a paz de Jesus, dando um sorriso largo aí, expressando o amor de Deus. Grande bênção sempre estarmos unidos e reunidos na presença do Pai, em nome do Filho, na unção, na comunhão do Espírito Santo. Amém, queridos? Pode se sentar um instante, fique à vontade entre nós. Você que nos visita também, receba nosso abraço, nosso apreço, obrigado pela sua companhia. Queridos, nós teremos aqui um período rápido, não é nem tanto o aviso, mas é mais uma convocação para algumas frentes. Em primeiro lugar,
é que nós vamos ter aqui, estamos com o voluntariado aí do estacionamento, do Ministério do Estacionamento aberto para recebermos mais irmãos que queiram auxiliar nesse ministério tão abençoador, viu, queridos? Tão abençoador. A gente acha que o culto começa a partir do momento em que adentramos daquela porta para frente, mas na verdade a gente até conversa entre nós pastores que o culto começa lá no estacionamento, não é, queridos? Na verdade começa saindo de casa ou nunca deixamos de cultuar o Senhor. Mas você que tem desejo de conhecer sobre o Ministério de Estacionamento, abençoar, fazer parte, ser um voluntário, nos procure o balcão de informação, dê o seu nome, procure nossos pastores, a secretaria e se voluntarie, se disponha, creio que vai ser bênção para você. Há uma escala para não pesar para ninguém, mas sempre há uma oportunidade para você se engajar mais ainda, você que é membro aqui da igreja, amém, queridos? Outra convocação é para adolescentes de 12 anos para cima, com a volta do coração adorador, que é o ministério de dança, tão especial, é uma forma de expressar adoração a Deus com a dança, e vai voltar aí os ensaios a partir do dia 3/2 às 14 horas, então você menina com 12 anos de idade para cima, você tem interesse, você pode fazer parte, então procure também o balcão de informação, dê o seu nome, e a partir do dia 3 você poderá já participar e com certeza contribuir nesse ministério que é tão lindo e abençoador também para a igreja, para o seu coração e para o reino de Deus, queridos. Outra convocação, a última, é para os irmãs queridos aqui da igreja que fizeram retiro no ano passado. Você fez qualquer tipo de retiro, não seja qual for a faixa etária, você está convocado a participar de uma reunião especial que vamos ter no dia 5 de fevereiro, às 20 horas. Você que participou de algum retiro aqui da igreja no ano passado, você está convocado para uma reunião especial, reunião de alinhamento, reunião aí para a gente entender o que Deus quer fazer ainda neste ano, e você é convocado a estar conosco dia 5 às 20 horas, agende aí, qualquer dúvida também nos procure, estamos à disposição. Amém, queridos? O pastor vai frisar algo, glória. Precioso, quase você esqueceu um recado, um detalhe para a igreja. Sexta-feira é seu aniversário, Precioso. Eu quero chamar aqui o Luiz Carlos, por favor, o vice-presidente do nosso conselho. Queremos dar uma lembrança para você. Aliás, demais presbíteros também que estão aqui, por gentileza, venham aqui conosco. Esqueceu, Precioso? Detalhe, querido, sexta-feira, não é? Sexta-feira tem um jantar todo especial, brincadeira, tá, irmãos? É do lado aqui, né, da igreja. E nós queremos orar, agradecer a Deus pela vida do pastor Valdemar, esse homem de Deus tão precioso, que tem servido ao Senhor com alegria. Para mim, eu testemunho para a igreja que este homem, né, o pastor Valdemar, sua família, é um presente de Deus para a minha vida, para a minha família e certamente para a igreja do Senhor Jesus, amém, queridos? Ele é uma bênção e nós queremos, de uma forma simples, mas com todo o coração, louvar a Deus e honrar também, dar-lhe um presente e orar também pela vida dele, amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, queridos. Será sexta-feira, mas nós já queremos, a partir de hoje, já estar celebrando a vida, glorificando o nome do Senhor, pela vida do nosso querido pastor Valdemar, precioso. Pai, nós queremos te dar graças pela vida do pastor Valdemar, pela sua família, essa família que o Senhor os uniu, revestiu, capacitou para o ministério, e tem sido uma bênção para a minha vida, uma bênção para a igreja, uma bênção para essa cidade. Senhor, nós oramos que o Senhor continue capacitando, revestindo ele de graça, de alegria, de renovo. Pai, nós como igreja e conselho queremos abençoá-lo e declarar toda sorte de bênção sobre a vida dele, que o Senhor continue transbordando o seu amor, transbordando a sua graça. Pai, nós oramos e queremos também te louvar pela vida, te dar graça, Senhor, a ti toda a glória, todo o louvor, no nome de Jesus.
Amém. Louve a Jesus com a salva de palmas, irmão. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor neste momento, através do nosso louvor financeiro. Você que deseja trazer o seu louvor financeiro, de alguma forma, quer vir aqui trazer aqui na frente, ou preferir ir lá atrás, há outros meios para fazer isso, mas só pedimos para que você faça isso de todo o seu coração. Aquilo que você sentiu no seu coração, não é? Nós temos pela palavra de Deus que o Senhor se agrada desde o princípio, desde que seja praticado com alegria. Amém, meus irmãos? Enquanto louvarmos ao Senhor, você poderá fazer isso no nome de Jesus. Celebramos a vitória, porque o nosso Deus é vencedor. Ele venceu a morte, Ele nos resgatou, e hoje nós não somos mais escravos. Aleluia. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção,
me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, com seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sim, ele abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você é filho, o Pai te ama. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós cremos que recebemos o espírito de poder, de ousadia e de verdade. Senhor, nós oramos o nome de Jesus, que essa noite, aqueles que entraram aqui desencorajados, que sejam fortalecidos na fé, sejam fortes e corajosos pelo poder da revelação da sua palavra, que virá de contra os corações nessa noite, meu Senhor. Oramos o nome de Jesus, e corações que ainda estão presos no medo, nós oramos no nome do Senhor Jesus, seja quebrado, Senhor,
todas as correntes. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, remova, Senhor, todo medo e traga a tua paz, traga coragem a este homem, a essa mulher, a dar um passo de fé, a dar um passo, Senhor, conforme a tua direção. Nós oramos, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, queridos. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela cooperação, por nos introduzir a mensagem de Deus que falará ao nosso coração, no nome de Jesus. Imagino que alguns estão curiosos para saber qual é o mistério, o segredo deste toco aqui. Uns 3 perguntaram em menos de 5 minutos. Na hora certa será revelado, tá bom, meus irmãos? Na hora certa será revelado qual é a dinâmica que queremos usar através disso. Enquanto isso, o propósito é chamar a atenção mesmo. Depois nós iremos aplicar a mensagem no momento oportuno, tá tudo bem? Meus irmãos, nessa noite tenho por alegria estar recebendo um grande amigo, uma família preciosa, um amigo de aliança, um amigo que nós temos uma história, tanto a caminhada na fé, também nossa formação pastoral. Fizemos o processo juntos, a nossa ordenação pastoral, tivemos a alegria de estarmos juntos também, e sem contar tantas histórias, experiências que caminhamos pela graça do Senhor. Somos muito amigos, famílias, as filhas, e quero já chamá-lo aqui, por gentileza, pastor Leandro, este homem, servo de Deus, que está pastoreando em Petrolina. Ele vai contar um pouco aqui para nós do que o Senhor tem feito através da vida dele. Está bem acompanhado, a esposa Juliana, um sinalzinho, Ju, da igreja, benção. E a Isa, a Ilô, são as filhas lindas, preciosas. E você sabe, pastor, quando passa uns dias de descanso, de férias, o que faz? Prega, né, irmãos? Prega, e na verdade ele veio aqui muito mais do que pregar, ele veio aqui para compartilhar um tempo de comunhão conosco e também compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem ministrado na vida dele e também testemunhar o que o Senhor tem feito através da vida dele, no nome de Jesus. Eu creio que será uma noite muito edificante para todos nós, amém, meus irmãos? E sendo nas tuas mãos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Leandro. Temos certeza que o Senhor o enviou aqui nessa noite para ministrar aos nossos corações, através da sua palavra, dos feitos, dos testemunhos, que o Senhor tem usado a vida dele e a sua família. Pai, nós oramos que sobre ele continue, ó Deus, derramando a tua unção, a tua graça, a ousadia, para que em teu nome, Senhor, ele continue sendo autêntico, um servo. Ó Deus, nós oramos e te agradecemos pela vida deste homem, por este meu amigo, que o Senhor nos deu uma aliança de caminharmos juntos. Te damos graças e louvores no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz do Senhor, igreja. Amém? Que alegria estar aqui, privilégio muito grande, me encontrar com vocês, estar aqui ao lado da minha família, para desfrutar desse tempo de comunhão, de edificação para a glória do Senhor. Talvez eu tenha sido um dos primeiros curiosos sobre esse tronco aqui, mas não tive coragem de perguntar. Mas eu ia perguntar depois. E como talvez eu não esteja aqui no dia da revelação do mistério, então eu vou querer saber logo depois, porque eu já estou indo embora mesmo, né? Não vou contar para ninguém. Nós estamos passando alguns dias aqui na região, especialmente em Rolândia, não é? A nossa cidade, ali na nossa casa, IPI em Rolândia, e tendo essa amizade tão especial com o pastor Rodrigo, a Gisele, o Rafa, o Davi, prontamente aceitei o convite para estar aqui nessa noite.
e estou realmente muito feliz por esse encontro. O pastor Rodrigo é um amigo muito especial para a minha vida, é um companheiro de jornada, mesmo à distância, nós conversamos, em muitos momentos procuramos um ao outro, não é? Para falar sobre coisas do coração. E é muito bom a gente desfrutar de boas amizades, não é? Eu fico muito feliz de ver Deus abençoando a vida do pastor Rodrigo e usando a sua vida, a sua família, para ser um instrumento de bênção nessa casa, IPI em Sertanópolis, que também tem o nosso carinho, né? Crescemos ali, desenvolvendo o ministério ali em Rolândia, e tantas vezes estivemos aqui, né, em reuniões de presbitério, e há mais tempo participando de algumas atividades, né, do presbitério, ainda jovem aqui nessa igreja, aqui nessa cidade. Então me sinto muito feliz de relembrar boas memórias e desfrutar desse tempo com esse amigo. E me sinto aqui, como ele disse, alguém que vem para compartilhar algumas histórias, coisas do coração, porque se eu estou na casa de um amigo, eu entendo que aqui está a família do meu amigo. Então a família do nosso amigo são nossos amigos também, não é? E eu quero contar um pouco daquilo que nós temos vivido ali na cidade de Petrolina. 3 anos atrás, exatamente no mês de janeiro de 2021, nós fomos enviados pela IPI de Rolândia para o projeto de plantação da IPI ali na cidade de Petrolina, no sertão pernambucano, Vale do Rio São Francisco, uma região maravilhosa do nosso Brasil, um oásis no semiárido brasileiro, um lugar incrível que ganhou o nosso coração no ano de 2017. Em 2017 foi como se um zoom, sabe quando você pega o seu celular e dá um zoom para tirar uma foto? Eu tinha já o Nordeste do Brasil no meu coração há mais tempo, mas aí em 2017 foi como se um zoom fosse dado naquela região, e eu comecei a olhar para a cidade de Petrolina, comecei a pensar em Petrolina, comecei a orar por Petrolina, comecei a conhecer Petrolina à distância. E para você ter uma ideia, esse envolvimento começou quando eu ainda estava aqui em Rolândia, e eu baixei um aplicativo que tocava rádios, né, de todo o Brasil, e eu comecei a ouvir uma rádio lá de Petrolina, a Rádio Grande Rio, e comecei a ouvir notícias daquela cidade, me interessar por aquela região, e naquele mesmo ano de 2017, surgiu a oportunidade de participar de um congresso naquela cidade. Foi uma coisa inesperada, um amigo mandou um convite para um congresso que aconteceria no mês de novembro de 2017, e naquela oportunidade, eu e minha esposa fomos para lá. Eu e Juliana estivemos lá, e até aquele momento, embora no meu coração eu já tinha o desejo de servir a Deus naquela região, a minha esposa ainda não tinha clareza de que esse realmente era o destino do Senhor para a nossa caminhada. E exatamente lá na cidade de Petrolina, em novembro de 2017, participando daquele congresso, de uma forma sobrenatural, Deus falou ao coração dela, numa experiência muito marcante para a gente. E a partir daquele mês de novembro, nós tivemos a certeza de que o Nordeste era o destino para onde Deus nos levaria para a sequência da nossa caminhada ministerial. Então, terminamos o ano de 2017 com essa certeza. No início de 2018, nos apresentamos a nossa liderança, nos colocando à disposição para servir ao Senhor naquela região. E aí, então, passou 2018, passou 2019, 2020, e dentro desse processo, graças a Deus, no início de 2021, finalmente nós fomos enviados numa parceria da IPI de Rolândia com a Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil. Então, desde então, nós estamos ali desenvolvendo nosso ministério. Chegamos naquela cidade sem conhecer absolutamente ninguém, nenhuma pessoa, nenhum amigo, nenhum conhecido de alguém, nada, absolutamente nada. E isso para nós foi um desafio muito grande, porque saímos de uma igreja ali em Rolândia, com muitas pessoas, com muitas programações, e de repente a gente se viu nesse grande desafio. Sinceramente, antes de iniciar essa jornada, eu me perguntava, por que eu estou querendo isso? Porque eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. E por muitas vezes eu mesmo me questionava,
mas aos poucos Deus foi confirmando os nossos passos, foi nos encorajando, e então quando lá nós chegamos, aquilo que era um frio na barriga enquanto estávamos aqui, aumentou ainda mais, né? Porque nós olhávamos ali na casa onde nós estávamos morando e não sabíamos para que lado ir, o que fazer, como é que nós vamos nos movimentar aqui nesse lugar. Mas naqueles dias Deus foi nos dando direção, o Senhor foi dando clareza sobre quais deveriam ser os passos que deveríamos dar naquele lugar. E eu quero olhar para um texto com você, para a partir desse texto, você entender um pouco do que nós estamos vivendo ali naquela cidade. Eu vou mostrar também algumas fotos para vocês na sequência. Por isso, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Pedro 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Glória a Deus. Primeiro Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Assentados mesmo, eu vou ler e você me acompanha. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós chegamos ali na cidade de Petrolina, Deus foi nos dando clareza sobre a necessidade de sermos instrumentos na edificação de uma casa espiritual. Pedro está aqui se referindo à igreja. Porém, antes de nós nos envolvermos de uma forma tão direta com essa missão, com essa responsabilidade, antes desse momento nós vivemos o desenvolvimento, o crescimento diante do Senhor. Nós passamos 21 anos ali na IPI em Rolândia, a minha esposa ainda mais tempo, porque eu me mudei para Rolândia no ano 2000, e ela é natural de Rolândia, desde criança já fazia parte ali da IPI em Rolândia. E a verdade é que quando nós olhamos para a nossa história, nós nos vemos como essas crianças recém-nascidas. Crianças recém-nascidas que, segundo Pedro, ele está dizendo, são crianças que desejam ardentemente o genuíno leite espiritual. E aí então, quando eu cheguei ali em Rolândia, há poucos anos, 2 anos, eu havia entregado a minha vida ao Senhor, então estava no início de uma jornada, era ainda bastante jovem, e naquele lugar eu pude experimentar esse crescimento, naquele lugar eu fui alimentado, ali naquele lugar eu fui acolhido, eu morei sozinho, porque vim para estudar em Londrina, e morei sozinho ali em Rolândia, por 4 anos aproximadamente. Mas ali Deus, na sua bondade, me deu a minha esposa. Ali eu conheci, na IPI em Rolândia, eu conheci a Juliana, ali fui acolhido, ensinado, comecei a dar os primeiros passos nessa caminhada espiritual. Então o que eu percebo lendo esse texto é que a nossa história está aqui registrada. E eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, você que foi trazido pelo Senhor a esse lugar, eu oro para que haja no seu coração um desejo ardente por se alimentar desse genuíno leite espiritual que vai proporcionar a você um crescimento. Porque quando nós nascemos de novo, é necessário que nós cresçamos. Tudo aquilo que nasce para crescer. E muitas vezes, ao longo de um tempo, de uma jornada, as pessoas se envolvem com a igreja, participam de reuniões, cultos, mas tantas pessoas não se permitem o desenvolvimento, o crescimento espiritual.
E o desejo claro do Senhor na sua palavra é que haja em nós esse crescimento. Eu oro para que você seja uma pessoa que cresce, que amadurece espiritualmente. E estas crianças recém-nascidas, que se alimentam desse genuíno leite espiritual, eles crescem e eles experimentam um Deus bondoso, um Deus que conduz os seus passos, um Deus que tem direção para a sua jornada. E à medida em que nós fomos crescendo e desenvolvendo e se alimentando e sendo alimentados, porque a criança recém-nascida, ela não tem a capacidade de se alimentar sozinha, e nós fomos abençoados através da igreja, através de homens e mulheres que foram instrumentos de Deus na nossa vida. E aí então, vivendo esse crescimento, experimentando a bondade do Senhor, nós nos achegávamos cada vez mais ao Senhor. E Pedro aqui diz que nós devemos nos achegar para Ele, a pedra que vive. Jesus Cristo, a pedra angular. Inclusive nós temos uma história sobre esse texto. Ele e Daiane estão aqui, um casal que também temos uma amizade de longa data. E numa gincana que participamos de juventude há muitos anos atrás, nós fizemos uma música falando sobre Jesus, a pedra angular. Me lembrei disso agora. Depois nós vamos cantar juntos, Samu. Não aqui, né? Depois a gente canta lá, né? E aí então, Pedro está dizendo sobre essa aproximação. À medida em que nos alimentamos, à medida em que crescemos, nós nos aproximamos. E quando crescemos e amadurecemos, é necessário assumirmos responsabilidades. Assim é a vida. E assim deve também ser a vida com Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, com muito carinho, eu quero chamar você nessa noite a assumir responsabilidades diante do Senhor. Eu tenho certeza, você tem sido alimentado nessa casa. Você tem sido abençoado pela palavra de Deus. Existem aqui homens de Deus, existem pastores, existem líderes comprometidos. E eles têm se empenhado por serem instrumentos para que você seja alimentado. E à medida em que você cresce, é necessário assumir novas responsabilidades. E fruto desse crescimento, fruto deste caminho de maturidade, nós entendemos que chegou a hora de nós nos colocarmos à disposição para algo que o próprio Deus colocou no nosso coração. E então, entendendo todo esse processo, nós nos colocamos à disposição e fomos enviados para aquela cidade, com a responsabilidade muito grande de construir, de edificar essa casa espiritual. Como Pedro está dizendo, que nós somos edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de, com um objetivo, oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Acontece que, quando nós nos dispomos para essa obra, nós precisamos entender que essa obra ela se faz numa coletividade. E Pedro está dizendo que nós nos achegamos a Cristo, a pedra que vive, e nós então somos pedras vivas. E então, quando nós ali chegamos, nós entendemos que o Senhor tinha naquele lugar pedras que receberiam vida, pedras vivas que ao nosso lado, caminhando conosco, seriam edificadas como uma casa espiritual. E é exatamente isso que nós temos vivido. Ao longo desse caminho, mesmo com muito temor, eu posso usar até a palavra medo, porque a verdade é essa, muitas vezes eu sentia medo, e eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer, como eu vou fazer? Mas nós entendemos que essa casa espiritual, Paulo vai dizer na carta aos Efésios, que essa casa, ela está edificada sobre um fundamento, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E então a nossa primeira ação naquela cidade foi um mergulho ainda mais profundo nas Escrituras. Quando lá nós chegamos, os primeiros 3 meses praticamente, a pandemia entrou naquela segunda onda. E além de nós estarmos num lugar onde não conhecíamos absolutamente ninguém, as portas estavam fechadas. Mas naqueles dias, pastor Rodrigo, o Senhor nos convidou para um mergulho mais profundo nas Escrituras. E este fundamento, nós começamos a encontrar o fundamento dessa casa que o Senhor deseja construir, edificar entre nós.
E aí então, partindo para esse fundamento, nós entendemos que havia uma segurança naquilo que o Senhor estava para fazer através das nossas vidas. E aí então, cheios dessa segurança que encontramos por meio das Escrituras, num tempo de oração, dentro desses 90 dias em que o nosso movimento estava limitado, o Senhor trabalhou de uma forma mais profunda a nossa vida, e nós passamos a experimentar coisas novas do Senhor naquele lugar, coisas que até então nós não havíamos experimentado, e eu quero aqui encorajar você a entender que existem coisas que Deus tem para a sua vida que você ainda não experimentou. E uma das primeiras referências que nós tivemos foi a vida de Moisés, porque Moisés foi um homem que viveu experiências maravilhosas com Deus, liderando o povo na saída do Egito, vendo sinais e maravilhas, coisas impressionantes diante dos seus olhos. Mas mesmo vivendo tantas experiências, chega um momento em que aquele homem diz: Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos. Como pode alguém que já tem tanta experiência com Deus, olhar para Deus e dizer: eu quero lhe conhecer? E este foi o coração que Deus nos deu naqueles dias. Nós tínhamos muitas experiências para contar sobre aquilo que vivemos com Deus ao longo desses mais de 20 anos em Rolândia, mas quando nós estávamos naquela condição, enviados pelo Senhor para aquela cidade, nós entendemos que existia algo novo que o Senhor tinha para as nossas vidas, que o Senhor desejava revelar aos nossos corações. E aí então, nesse caminho de edificação, o Senhor começou a atrair essas pedras vivas começaram a encontrar outras pedras, e essa vida começou a ser compartilhada. Aquilo que o Senhor começou a gerar dentro do nosso coração naqueles primeiros dias, nós começamos a ter a oportunidade de compartilhar com pessoas, e então a vida que Deus estava liberando sobre nós começou a ser compartilhada. E nesse caminho eu poderia detalhar para você, porque muitas pessoas me perguntam como foi chegar numa cidade, como foi chegar até a primeira pessoa. A verdade é que eu me sinto como no Evangelho de Marcos, se não me engano, quando a Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que lança semente, e ele dorme, ele se levanta, passa o dia, passa a noite, a semente germina, brota, e ele não sabe explicar como. Nós conseguimos contar essa história, mas nós não conseguimos detalhar como as coisas estão acontecendo no sentido dessa vida ser compartilhada, e hoje nós estamos vendo essa casa espiritual sendo edificada para a glória do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa história, colocando aqui algumas fotos. Deu certo aí as fotos, ok? Pode colocar a primeira, por favor. Aqui, o primeiro culto da IPI em Petrolina, né? Eu, minha esposa, as nossas filhas, na sala da nossa casa. A verdade é que eu fico olhando para essa foto e fico lembrando de como estava o meu coração nesses primeiros momentos. Nós realmente estávamos sem saber o que fazer. Nós estávamos numa situação de uma dependência muito forte, como nunca havíamos experimentado antes do Senhor. E aí nesses dias, essa palavra que Deus foi revelando, foi crescendo no nosso coração, eu comecei a compartilhar isso com Juliana, com as meninas, e aí então, num determinado momento, Deus nos deu a oportunidade de entrarmos na primeira casa. Eu quero mostrar para você a foto da primeira visita que nós fizemos. Nós iniciamos acho que saiu da ordem. Volta aí. Passa mais uma, talvez seja a próxima. Não, volta. Pode voltar. Eu não sei se ficou na ordem, porque a gente envia, às vezes, volta. Tenta voltar. Não, está indo para frente, pode voltar. Vai voltando. Já está dando um spoiler, né, do que eu vou contar aqui. Volta lá, isso, volta na primeira. Aí a próxima passa a próxima, vamos ver. Eu acho que pulou uma foto, mas tudo bem. Pode passar a próxima. A próxima? Não está. Não deu para pegar a sequência aqui, né?
mas tem uma foto que nós estamos fazendo a primeira visita na casa da Cida. E a Cida se tornou alguém assim muito especial para nós. Não é essa, não é essa. Pode deixar, pode voltar lá na segunda então, que daí a gente vai pegar a sequência. Isso, vem nessa, primeiro culto, e aí vamos para essa. Aqui eu já estou dizendo que as visitas foram se multiplicando. Mas a primeira visita foi na casa da Cida, e quando nós chegamos na casa da Cida, a Cida estava grávida. Isso, foi nessa casa aqui tinham mais pessoas, né? Mas a Cida estava grávida, e ela estava há 15 dias de ganhar a sua terceira filha. E para nós isso teve um significado muito importante, porque nós acreditamos que Deus, Ele vai se comunicando com a gente de uma forma viva. E além dessa experiência de uma profundidade maior nas Escrituras, o Senhor começou a falar com a gente através daquilo que nós estávamos vivendo. E a primeira casa que nós entramos era exatamente a casa de uma mulher grávida, porque algo estava para nascer. Alguém estava para nascer naquela casa e Deus estava gerando algo novo através das nossas vidas naquele lugar. E depois de 15 dias dessa primeira visita, nós então tivemos a alegria de conhecer a Darliene, uma criança que é tão preciosa para nós, que nasceu naqueles dias quando nós estávamos iniciando essa jornada. A partir da primeira visita, as visitas foram se multiplicando. Porque quando nós começamos a participar da vida de alguém, quando nós nos envolvemos com alguém, nós vamos nos envolvendo com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor. E aqui ainda nós estávamos no mês de maio de 2021, e aqui eu tenho essa foto aqui, na parte inferior, a Darliene ali no colo da Cida, a sua mãe da Cida ao seu lado, Dona Natália, e nós começamos a conhecer mais pessoas e nos envolvermos com as pessoas, e assim as visitas foram se multiplicando, e nessas visitas nós compartilhávamos a vida de Deus, nós compartilhávamos aquilo que o Senhor estava gerando dentro do nosso coração. Desde o tempo em que nós ainda estávamos aqui no Paraná, o Senhor começou a transbordar, como nós cantamos aqui nessa noite, esse amor por aquele povo. E aí então nós passamos a comunicar esse amor através dessas oportunidades. Pode passar a próxima. E aí no ano de 2022 nós valorizamos estarmos à mesa e de casa em casa. Eu detalho ali que estas foram as marcas deste ano de 2022. O primeiro ano nós iniciamos os relacionamentos. E no segundo ano nós aprofundamos esses relacionamentos, nos assentando à mesa e, sobretudo, servindo essas pessoas. A compaixão, a misericórdia foram as primeiras ações que nós nos dispomos a realizar naquele lugar. E assim nós passamos a conviver com essas pessoas, a nos assentarmos à mesa com elas. E essas pessoas muito acolhedoras, abertas, começaram a ter confiança a partir do momento em que a gente se colocou a servir, porque o ambiente do serviço é um ambiente que gera confiança. Muitas vezes nós queremos ser ouvidos, mas é necessário que antes de sermos ouvidos, que nós ouçamos as pessoas e também tenhamos a disposição de servi-las. E aí então, o ano de 2022 seguiu dessa maneira. Pode passar a próxima foto. E aí tem uma outra foto que eu detalho que a partir de junho de 2022, nós tivemos a oportunidade de conhecer famílias na zona rural. E a cada 2 meses nós visitamos essas famílias que vivem na roça e iniciamos ali um lugar, um ambiente onde nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra, e esse lugar onde a palavra é compartilhada se torna também um lugar de discipulado. E aí nós começamos a amar esse povo, amar essas pessoas, servindo, visitando, conhecendo, se aproximando. E Deus tem nos dado a oportunidade de um relacionamento muito forte com esta comunidade, com pessoas que vivem na zona rural. Pode passar a próxima. Até que então nós recebemos a visita. Aqui foi um dos momentos que nós tivemos, um momento muito especial. Nós recebemos a visita de um presbítero ali da IPI de Rolândia, nosso querido irmão Daniel. Ele é dentista e nós levamos ele lá para
para a roça e ele atendeu os meninos ali, tivemos um culto, um tempo de oração, um tempo com a palavra, e esse momento também foi algo marcante para nós, aconteceu agora no ano 2023, no mês de abril. Pode passar a próxima, por favor. Aqui nós realizamos, no mês de setembro agora de 2023, uma formação em capelania. A Cida, essa que está segurando ali está a Darliene, ó, ela está ao lado da sua mãe, Dona Natália. Quando nós conhecemos a Cida, Dona Natália, há poucos dias, havia sido diagnosticada com um câncer no estômago. E aí então, foi a primeira família que nós conhecemos, então a gente se colocou à disposição daquela família para caminharmos ao lado dela e servir essa mulher por conta da jornada que ela tinha pela frente. Sessões de quimioterapia, cirurgia, depois outras sessões, e ela teve que fazer outra cirurgia. Então ela tinha uma jornada difícil pela frente, a gente se colocou ao lado dessa família, servindo, amando, e isso nos deu a oportunidade de estarmos no hospital do câncer lá da cidade de Petrolina. Juliana, minha esposa, esteve com Dona Natália em algumas sessões de quimioterapia e também ao longo de alguns dias em que ela precisou ficar internada. Então nós começamos a nos envolver com aquele ambiente e isso também tinha a ver com algo que nós tínhamos vivido em Rolândia, porque em Rolândia nós participávamos da capelania hospitalar. E aí então lá em Petrolina, aquilo que nós havíamos desenvolvido, aprendido em Rolândia, nós pudemos então oferecer na cidade de Petrolina. E aí então, nesse ano passado, em setembro, nós participamos, conectados com a IPI de Rolândia, com este curso de formação em capelania. Então aqui está uma parte, de uma equipe que nós, com a graça de Deus, nesse ano 2024, nós vamos trabalhar no hospital do câncer lá da cidade de Petrolina, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode passar a próxima foto. Aqui foi o culto de domingo, dia 31 de dezembro. As fotos não ficaram na sequência, mas olha só, esse culto foi um culto especial. Quem está pregando ali é o pastor Douglas, da IPI de Rolândia. Ele é pastor licenciado, agora pelo Presbitério Norte do Paraná, mas ele também é meu concunhado. Nós casamos com as duas irmãs, Juliana, irmã da Rosane, casada com Douglas, e eles foram nos visitar nesse fim de ano, e foram instrumentos de bênção ali na nossa vida. Ali o pastor Douglas está pregando no culto. Você vê que nós estamos ali reunidos num local. Esse local Deus preparou para nós desde março do ano passado. Então agora no próximo mês de março vai completar um ano que nós nos reunimos nesse salão. E antes disso, por 2 anos, nós nos reunimos na garagem, na varanda da nossa casa. E pela graça de Deus, o Senhor preparou esse lugar e esse tem sido o nosso endereço por esses dias. Aí as pedras estão sendo ajuntadas e edificadas, a fim de nos tornarmos não apenas um ajuntamento de pedras, porque reunir pedras não significa uma casa. Para que haja uma casa é necessário que essas pedras sejam edificadas. E este lugar tem sido um lugar de edificação, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E esses sacrifícios, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 13, a Bíblia diz que esses sacrifícios espirituais, eles podem ser definidos por pelo menos 2 atitudes. A primeira, adoração ao Senhor, sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome. E Hebreus 13 também destaca que sacrifícios oferecidos a Deus dizem respeito ao desejo de servirmos uns aos outros. Então essa casa tem sido edificada com esse entendimento, com essa clareza de que nós precisamos adorar ao Senhor e nós precisamos servir uns aos outros. Pode passar a próxima foto. Aqui está a Dona Natália. Dona Natália, mãe da Cida, a primeira família que nós conhecemos, como já disse, caminhamos ao lado dela de uma forma intensa, servindo não só ela, mas também a sua família. E no dia 27 de dezembro, agora, pouco menos de um mês, a Dona Natália faleceu. Ela partiu. Nós caminhamos ao lado dela por 2 anos e 8 meses. Desde que a conhecemos, nós passamos a ter assim um relacionamento muito profundo, muito forte. E ao mesmo tempo em que nós estávamos servindo Dona Natália, ela também estava nos servindo.
Porque quando nós partimos para essa jornada, deixamos aqui no Paraná, deixamos em Rolândia, os nossos pais, as meninas deixaram os seus avós, tios, tias, primos. E quando nós vamos para um desafio como esse, é tão bom quando alguém abre as portas da sua casa para que nós possamos nos assentar à mesa. E Dona Natália foi esse instrumento de Deus na nossa vida. Nós temos a consciência de que Deus usou a nossa vida para abençoar a vida dela, mas ela também foi um grande instrumento de Deus na nossa vida. E ali, né, nós temos uma foto, né, aqui, ali na cozinha da casa dela, e ali nós temos o seu Antônio, o seu esposo, e no dia 29 de outubro, agora de 2023, eu tive a alegria de batizar a Dona Natália no dia do seu aniversário, quando ela completou 62 anos de idade. Ela precisou passar por mais uma cirurgia agora no mês de dezembro e, infelizmente, ela partiu. Nós sentimos muito a sua falta, sentimos muita saudade dela. O seu Antônio está lá, meu grande amigo, viúvo, e eu estou feliz aqui nesses dias, mas eu estou ansioso para voltar para lá, para estar com o seu Antônio, para me colocar ao lado dele nesse tempo de grande desafio para a sua vida. E nós louvamos a Deus pela história que vivemos com Dona Natália. Eu costumo dizer, a gente conversa sobre isso, eu, minha esposa, e compartilhando com amigos, que se a nossa jornada se encerrasse aqui, lá em Petrolina, já teria valido muito a pena, por aquilo que nós vivemos ao lado dessa mulher. E nós temos a certeza de que ela está com o Senhor e de que chegará o dia em que nós estaremos juntos novamente para toda a eternidade, em nome de Jesus. Pode passar a próxima foto. Aqui, né, voltando então um pouco, aqui foram os primeiros cultos que nós fizemos na nossa casa, e agora com visitantes, né? Lembra que tinha aquele primeiro culto que estava eu e minha família, e aí então começamos a nos aproximar de pessoas, e pessoas começaram a estar conosco. Esse culto aqui embaixo é na casa que nós morávamos, ali em cima foi na casa de Dona Natália, um dia antes da primeira cirurgia dela. Nós nos reunimos ali com ela, com familiares, com a vizinhança, e foi um tempo muito especial naquele momento. Aqui foi na casa de uma outra família que tem caminhado conosco, Francisco, Iracema, Fábio, uma família que também tem sido tão importante para nós, e nós chegamos também na casa dessa família num dia de luto. Há pouco tempo eles tinham perdido uma filha, um trágico acidente, e nós então nos aproximamos dessa família num momento também decisivo, importante, e passamos a caminhar com eles, servi-los, e essa família também é tão querida do nosso coração. Pode passar a próxima foto. Aqui, né, as visitas que nós fazemos na roça, como compartilhei com vocês, a partir de junho de 2022, a gente começou a ter essa oportunidade, e até hoje nós estamos lá. Acabei de falar com uma das pessoas com quem temos uma amizade por lá, e já disse que estou aqui no Paraná, mas que mês que vem eu já estou chegando, pegando a minha moto e indo para lá para ter um tempo com eles. Pode passar a próxima. Essa foto foi o primeiro culto que nós fizemos fora da nossa casa. E aí nesse culto nós convidamos todas as pessoas que nós conhecíamos, né, lá em Petrolina. A gente saiu convidando todo mundo e fizemos numa escola. E a adesão foi boa, né? Vocês veem aí quanta gente participando conosco. E foi um momento assim marcante também para nós, uma oportunidade incrível de testemunhar a nossa caminhada, o nosso ministério, e ter essas pessoas nos ouvindo. Todas essas pessoas que vocês estão vendo, com cada uma delas nós temos um relacionamento. Não significa, obviamente, que todas essas pessoas estão fazendo parte da nossa caminhada como igreja, mas com todas elas nós temos um excelente relacionamento e oportunidades de nos assentar à mesa e testemunhar o Evangelho. Pode passar, próxima foto. Esse grupo tem sido o que a gente chama assim de um grupo base, né? Um grupo com quem nós temos caminhado de uma forma mais próxima, um grupo que nós temos discipulado de maneira mais constante ao longo desse tempo, não é? E eu louvo muito a Deus por estas vidas. E eu estou muito feliz porque nós estamos fora de Petrolina já há quase 20 dias. E nesses 2 últimos domingos, nós já estávamos aqui em Rolândia, aqui no Paraná. E o culto aconteceu lá. E para nós isso foi uma alegria muito grande. A gente aqui e o culto acontecendo lá. Algo também maravilhoso é que, desde que estava em Rolândia, eu sempre gostei de conhecer outros pastores, né?
Então Deus nos deu a graça de conhecer outros pastores na cidade e eles nos ajudaram, estão nos ajudando, estão lá pregando nesses 2 últimos dias. E a nossa casa, como a gente costuma dizer, a nossa casa de oração, a nossa família lá em Petrolina se reuniu nesses últimos 2 domingos e continuam sendo edificados como casa espiritual. Pode passar. Esse foi o Dia das Crianças. Aqueles meninos que nós começamos a visitar em junho de 2022 e começamos a compartilhar a palavra. Todas as visitas têm um tempo com a palavra, tem um tempo para jogar bola, tem um tempo para brincar com eles. E aqui no Dia das Crianças nós reunimos aquele grupo base que temos ali em Petrolina e a gente se dispôs a ir para lá. E organizamos aí esse Dia das Crianças, que foi muito especial. Não foi só o Dia das Crianças, mas foi também um dia em que as famílias estavam ali reunidas conosco. Passamos todo o dia nessa localidade e foi um tempo muito precioso, compartilhando a palavra de Deus. Pode passar o próximo. Aqui mais fotos desse mesmo dia, né? Aqui tem uma foto que a gente está embaixo ali, a gente improvisou uma cobertura, porque outubro ainda está no período de estiagem, né? Então estava muito seco e não tinha sombra em lugar nenhum, a gente improvisou aí, o pessoal lá nos ajudou, fizemos ali uma pequena cobertura com lona, com palha de coqueiro e deu certo, a gente ficou abrigado do sol e ali nós compartilhamos a vida de Deus, as crianças. Ali nós temos as crianças segurando essas plaquinhas. Essas plaquinhas, elas é uma palavra que nós temos compartilhado sobre a natureza de Deus. Quem Deus é. Essa é a mensagem que nós compartilhamos. A revelação de Deus, falando sobre a sua natureza e a revelação de Deus por meio de Cristo, o verbo que se fez carne. Então, através dessa mensagem, nós tivemos a oportunidade de comemorar o Dia das Crianças nesse lugar. Pode passar, próxima foto. Aqui é a primeira visita, agora sim, tá vendo? Voltamos, né? Essa foi a primeira visita, está ali a Cida, grávida da Darliene. Pode passar a próxima foto. Essa foto é muito especial para nós. Essa também foi uma ação inicial, nos dias que, pós-pandemia, né, quando as portas começaram a se abrir, nós entendíamos que estávamos ali para servir e nós conseguimos, então, essas cestas para distribuir em uma localidade que nos foi indicada pelas pessoas da imobiliária, onde nós alugamos a casa. E aí nós tivemos a oportunidade de servir essas pessoas com alimentos. Foi uma ação também maravilhosa, a gente chama aí nossa primeira ação social. Depois dela nós tivemos outras e continuamos também com esse coração que deseja servir pessoas que precisam e estão enfrentando tempos de necessidade. Pode passar a próxima. Aqui foram oportunidades, ainda no primeiro ano que estávamos lá, conheci um soldado do exército, lá nós temos o batalhão do exército, e conhecendo esse soldado, um belo dia, ele me chamou para estar numa reunião, e é um culto que eles fazem, uma reunião de louvor, e esses soldados todos lá, eu pensava que era um grupo pequeno, cheguei lá, fiquei assustado com tanto soldado, até meio com medo, mas Deus abençoou, foi uma bênção. E ali em cima, na escola, onde a nossa filha, as nossas filhas, as duas estudavam nessa escola no primeiro ano, que nós chegamos lá, e ali, naquele primeiro contato com a escola, a gente se colocou à disposição da diretora, e dissemos a ela que estaríamos ali para servir, e aí no momento em que as aulas retornariam, como aulas presenciais, a gente então teve esse encontro com os professores, com os funcionários da escola, deixamos ali uma palavra e temos um ótimo relacionamento com essa escola. Graças a Deus já tivemos outras oportunidades, né, de orar, de falar, e tem sido uma bênção também esse relacionamento. Pode passar. E aqui, eu vou encerrar aqui. Ao longo desse caminho, Deus nos deu uma clareza sobre a sua natureza, como eu falei. Quando Deus se revela a Moisés, ainda lá no deserto, quando Moisés apresentou diante de Deus esse coração que desejava conhecê-lo, Deus se revela como um Deus de compaixão, de misericórdia, um Deus longânimo, e como nós precisamos de longanimidade, não é? Para vivermos como igreja em qualquer lugar, num projeto de plantação ou numa igreja já estabelecida como vocês aqui, nós precisamos de muita longanimidade. E aí o Senhor então declara
a Moisés, falando sobre a sua natureza, ele declara sobre um amor que ele tem pelo povo e o desejo que ele tem de ser amado. E então nisso nós entendemos que Deus é um Deus de aliança, porque aliança é amor correspondido. Aliança fala de um ambiente de amor onde há reciprocidade. E tudo que nós desejamos naquele lugar é responder ao amor de Deus por nossas vidas. E nós temos compartilhado isso, por isso nós carregamos essa mensagem, esse nome de aliança. Acho que depois vai ter uma foto ali ainda com a nossa fachada, vou tentar mostrar para vocês. Mas nós estamos sendo levantados pelo Senhor naquele lugar como uma casa espiritual, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, sacrifício de louvor, sacrifício de servirmos uns aos outros, e nisso nós estamos nos tornando uma comunidade de aliança. E para a glória do Senhor, o último ato nosso, antes dessa viagem para cá, no dia 6 de janeiro, agora há poucos dias, nós celebramos uma aliança. Desse casal que tem sido uma grande bênção na nossa vida, Antônio e Juliana, nós temos discipulado esse casal, toda semana estamos ao lado deles, e no dia 6 de janeiro nós celebramos a aliança. E olha como que eles estão lindos, e olha como a nossa casa ficou linda, vocês viram ali os enfeites, né? E foi um momento assim marcante para nós. E no dia seguinte do casamento, no domingo, dia 7, eu me levantei pela manhã para ir lá organizar algumas coisas nesse espaço onde nós nos reunimos. E aí então o Senhor me trouxe essa percepção de que nós estamos ali em busca de responder ao amor de Deus, em busca de vivermos uma aliança com Deus e também uma aliança uns com os outros, porque a igreja é exatamente isso. É um reflexo de quem Deus é. E nós queremos manifestar esse amor de aliança uns com os outros. E aí então o Senhor me mostrou claramente que o último momento, antes desse tempo aqui com vocês, foi exatamente celebrando uma aliança. E nós estamos alegres com o que Deus tem feito. Deus tem trabalhado no nosso meio. Deus tem feito uma obra maravilhosa naquele lugar. Apesar de nós, apesar da nossa insuficiência, incapacidade, apesar dos nossos medos, apesar daquilo que só Deus sabe o que se passou dentro do nosso coração em tantos momentos, o Senhor tem sido fiel e a gente tem experimentado essa bondade do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós acreditamos que voltando para lá, no próximo domingo já estaremos lá com a graça de Deus. Nós vamos iniciar um novo tempo, porque casamentos marcam o início de um novo tempo. Nós acreditamos nisso. A eternidade será inaugurada com um casamento. O noivo vem para se encontrar com a noiva. As bodas do Cordeiro vêm e elas vão inaugurar a eternidade com Cristo. E nós entendemos que a celebração dessa aliança está apontando para um novo tempo em que nós vamos continuar crescendo, amadurecendo, servindo e adorando ao Senhor em nome de Jesus. Então, com grande alegria, irmãos, eu compartilho essa palavra e essa experiência que nós temos vivido ali na cidade de Petrolina. E eu quero pedir a vocês, igreja do Senhor, orem por nós. Nós precisamos muito. Pastor Rodrigo, pastor Valdemar, conselho dessa igreja, se puderem colocar o nosso nome em algum lugar, para não ficarmos esquecidos, não é? Eu sei que tem uma amizade tão preciosa, com o precioso Rodrigo, pastor Rodrigo, e sei que ele ora por mim, mas eu desejo muito que essa igreja ore por nós. Nós estamos ali servindo, amando, temos recebido pessoas, tem mais foto depois dessa? Falei que essa seria a última, mas deixa eu ver se tem mais, que talvez... Está aí, nossa fachada, e ali foi o culto de inauguração desse espaço, também com muitos convidados, A gente convidou muita gente, graças a Deus o pessoal compareceu, e está ali, IPI Aliança, ali na cidade de Petrolina, para a glória do Senhor. Pode passar mais uma, acho que tem mais uma ainda. Esse dia o pastor Silas está ali, presbítero Florindo, ali está o Fábio, a Iracema, Francisco e ao meu lado a Cida. Foi o dia do batismo da Cida, Foi o primeiro batismo que nós realizamos ali no mês de agosto de 2023. Então, para a glória do Senhor, as pedras estão ganhando vida e estão sendo edificadas. E uma casa espiritual está sendo levantada naquela terra. Petrolina é uma cidade que nos ensina muito, porque ela está num lugar seco, mas ela está às margens de um rio que gera vida naquele lugar.
e canais de irrigação têm sido construídos e essa água tem sido levada para lugares secos, e assim nós estamos nos movendo naquele lugar. Queremos ser canais do rio de Deus, para que vidas secas possam receber vida e produzir frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite? Feche os seus olhos, igreja abençoada do Senhor. Vamos orar. Eu quero chamar minha esposa para estar aqui. Nós vamos cantar uma canção que tem sido tão importante para nós, que tem a ver com essa natureza de Deus. Essa canção, no ano passado, num momento em que nós estávamos com o coração apertado por algumas situações, porque a gente vem aqui, a gente gosta de compartilhar as bênçãos, né? Mas é claro que vocês sabem que o caminho também se faz com lágrimas, com dias difíceis. E num dia, numa dificuldade, essa canção veio de encontro ao nosso coração. E nós fomos grandemente abençoados por ela. E desde aquele momento, essa canção, nós temos cantado essa canção com muita alegria. E a gente quer cantar com vocês aqui. Na verdade, Juliana vai cantar. E eu queria que você, ao nosso lado, adorasse ao Senhor. Eu queria que você adorasse ao Senhor conosco nessa noite, em nome de Jesus. E se de alguma forma nós podemos ser um instrumento de Deus na sua vida nessa noite, eu queria encorajar você, como falei no início, a experimentar algo novo de Deus. Eu sei que você tem vivido experiências com Deus, não importa quanto tempo você faz parte dessa igreja, não importa quanto tempo você caminha com o Senhor, o fato é que existe algo novo de Deus para a sua vida, eu creio nisso. E nós queremos então cantar essa canção, orar, a fim de que isso se torne realidade na sua vida, em nome de Jesus. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Declare essa verdade comigo. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti.
tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. A Bíblia fala sobre o rei Josafá diante de um grande desafio. E num dado momento ele diz assim: porque em nós não há força, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Tudo que nós temos entendido nesses dias é que nós só precisamos nos colocar diante do Senhor, dizendo: aqui estou eu, Senhor, e manter os nossos olhos nele. Um texto que tem me acompanhado nessa jornada é Isaías 26:12, quando a Bíblia diz: Senhor, concede-nos a paz, porque as nossas obras tu as fazes por nós. Com os olhos no Senhor e andando em paz com Deus, nós estamos participando dessa obra. Não somos nós quem estamos fazendo, não somos donos do que está acontecendo, nós só estamos apresentando diante do Senhor as nossas mãos, o nosso coração, abrindo a nossa vida, permitindo que Ele flua através de nós, mas a obra é o Senhor quem está fazendo. Por isso não há como explicarmos, nós podemos contar essa história, mas nós não conseguimos explicar como as coisas acontecem. O fato é que há um Deus trabalhando, há um Deus que trabalha em Petrolina, há um Deus que trabalha em Sertanópolis, há um Deus que está buscando pessoas que se dispõem para que digam a Ele: Senhor, cumpra em mim a Tua palavra. Amém. Talvez você se encontre nessa condição: eu não tenho força, eu não sei o que fazer. E nós queremos chamar você a continuar olhando para o Senhor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas os nossos olhos estão em Ti. E quando olhamos para o Senhor, nós somos iluminados por Ele. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. Nós estamos experimentando essa bondade de uma forma intensa, Pai. Maravilhosa, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em Petrolina. Nós te agradecemos, Deus, porque um dia o Senhor soprou sobre nós, Pai. O Senhor nos conduziu àquela terra. Pai, e apesar, ó Deus, dos sentimentos que temos de insuficiência, incapacidade, o Senhor tem se revelado a nós. Por isso, Pai, olhando para o Senhor, nós temos encontrado, ó Deus, força para seguirmos, Pai. E assim como o Senhor responde a Josafá: essa peleja não é sua, mas de Deus. Neste lugar não tereis de pelejar. Assim tem sido, Pai, porque nós estamos ali, mantendo os nossos olhos em Ti, e estamos vendo o Senhor trabalhar naquela terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor permite que a gente diga as nossas obras, mas em paz com o Senhor nós entendemos que as nossas obras é o Senhor quem faz por nós.
Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de participarmos. E eu oro, Deus, para que nesta casa o Senhor continue alimentando pessoas, mas que possamos entender, ó Deus, que o alimento produzirá crescimento e maturidade, a fim de que nós possamos assumir responsabilidades em nome de Jesus. Que esta igreja seja uma igreja, Pai, formada de pessoas, famílias que assumem responsabilidade, que não transferem isso, Deus, para o pastor, para o missionário, mas que ocupam, Pai, esse lugar que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Faz isso acontecer, Senhor, neste lugar. E continua, Pai, conduzindo a Tua igreja, de maneira, Deus, que o Evangelho do Reino se espalhe por toda a terra, a fim de que a promessa do Senhor se cumpra, e então o Senhor venha, e esse dia nós desejamos e esperamos, em nome de Jesus. Recebe nessa noite, Senhor, a nossa gratidão. Obrigado por estarmos aqui como uma família, Senhor. Obrigado por estarmos aqui como amigos, porque o Senhor nos disse que deseja encontrar em nós amigos. Por isso já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque o servo não conhece o coração do seu Senhor, mas o amigo conhece o coração do seu Senhor. E nós trabalhamos não com hora marcada, nós trabalhamos com prazer, com alegria, com grande disposição, porque para nós é um privilégio participarmos desta obra gloriosa do Senhor sobre a face dessa terra. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe Sertanópolis, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fomos abençoados, sim, irmãos, amém? Deus continue abençoando, meu amigo, pastor Leandro, Ju. Que linda história em pouco tempo. Fico pensando como que essas pessoas estão recebendo o amor de Cristo, através destes servos que simplesmente se dispuseram a abrir mão de tantas coisas para ser uma expressão do amor de Deus. Eu gostaria de encorajar a igreja a orar por essa família, amém, queridos? De orarmos por eles, caminharmos juntos. E louvamos a Deus pelos testemunhos compartilhados a nós, meu amigo, que isso realmente nos inspira tanto. Pastor Leandro, para mim, é uma das pessoas que eu mais me inspiro e percebo claramente que ele revela Cristo de uma forma tão genuína e tão verdadeira. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento para encerrarmos este tempo e encorajando você que deseja iniciar também uma campanha 7 semanas por um propósito em oração. Você poderá, após essa oração, vir aqui à frente, pegar aqui este cartão que está aqui ao meu lado, tanto à direita à esquerda, e em seguida teremos aqui os meus intercessores para orar pela sua vida, encorajando você a marchar firme, olhando para o Senhor. Amém, queridos? Olhando para o Senhor. O Euler, muito obrigado. A Yane, preciosos casal, está aqui conosco também, lá de Rolândia. Deus abençoe a vida de vocês, amados. Vamos orar, meus irmãos. Pai, graças te damos por essa noite, por sairmos daqui com o nosso coração alimentados, encorajados. Entendemos que o Senhor nos chamou para crescermos, para amadurecermos, tudo, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Leandro, pela vida da Ju. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Isa, pela Elô, por essa família que o Senhor nos enviou, ó Pai, a um lugar tão distante, para trazer pessoas para perto de Ti. Pai, muito obrigado pelos testemunhos, obrigado pelas vidas que estão sendo alcançadas para a glória do Senhor. Continue, Senhor, dando graça, discernimento e suprindo, Senhor, cada uma de suas necessidades. Pai, nós te agradecemos pela palavra recebida, por este tempo, Pai, em que recebemos essa palavra no nosso coração, e despede-nos, ó Deus, sobre a Tua paz, sobre a Tua bênção. Nós oramos e abençoamos o Teu povo, aqueles que irão iniciar, Senhor, essa jornada de oração em campanha, que a Tua bênção seja sobre a Tua igreja, levando, Senhor, a uma profundidade, a um crescimento e principalmente conhecer ao Teu santo nome. É a nossa oração a Ti no nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai,
e a comunhão e a consolação do eterno Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor hoje, que assim seja para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos meus, vamos na paz. Ofereça a Jesus uma salva de palmas, porque Ele é digno de toda a glória, todo louvor. Deus abençoe, queridos.